Fala rapaziada, Paulinho Lamana na área, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer muito grande estar do seu lado, presença e companhia, e o meu obrigado, você já sabe que é seu. Que compartilhou, favoritou, se inscreveu no canal, tocou o sininho e comentou. Valeu demais, troféu joinha pra você, se inscreve no canal e também lá no Telegram, o Diário de um Trader. Você tá perdendo, hein? Eu passo lá algumas marcações que eu estarei de olho no dia seguinte, é muito frequente eu fazer isso, e os pontos são mágicos. Literalmente mágicos. É muito comum eu colocar um ponto, ele bater naquele ponto e encontrar uma região. É quase que uma regra isso acontecer, de verdade, sem qualquer tipo de hipocrisia e querendo te levar pro buraco. Não, é isso que acontece. Tá com dúvida? Pega uma marcação de um dia, tá tudo lá, agora que você entrar você vai ter acesso a tudo histórico, e faça uma comparação com o gráfico do dia seguinte. Você vai entender perfeitamente o que eu tô falando. O Diário de um Trader, o endereço tá aqui. Hoje o nosso bate-papo vai ser o seguinte, é uma pergunta bem comum falar: Paulinho! Até onde perder faz parte do trade? Até qual percentual é aceitável perder num dia de trade? Cara, esse vídeo veio em boa hora, essa pergunta veio em boa hora, porque a gente tem algumas coisas planilhadas. É normal, né? Pelo menos um cara profissional, ele tem algumas situações, aliás, ele tem um norte. Ele sabe até onde ele quer, quantas operações, quais são os limites, como ele vai fazer para chegar naquela situação. Porque uma coisa é o amador, o cara que opera eventualmente. Outra coisa é o cara profissional, o especulador que está ali e precisa daquilo para fazer o dinheiro. Se você não tiver uma referência ali com relação a número de trades, por exemplo, ganho e perdas para se operar dentro de um determinado período, você fica louco. Você começa a abrir operação a esmo a qualquer situação e isso com certeza vai estourar. O quanto aceitar da perda vai muito de o que eu quero para aquilo, qual a expectativa para aquela situação, digo, para aquela conta específica ou para aquele momento específico. E evidentemente, você precisa estar dentro dos seus limites confortáveis, digamos assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você abre uma operação, você já sai perdendo. Isso é fato. Ah, mas a minha corretora não tem corretagem. Meu chapa, tem o spread. Né? Você vai comprar lá a 10, o outro vai estar vendendo a 10,50. Quer dizer, você já vai ter uma diferençazinha do spread ali e isso é natural, é o mercado que faz, não é a corretora. Então você já sai perdendo. Agora, uma coisa é o lucro realizado. É aquele lucro, é o resultado realizado. Então, por exemplo, um prejuízo realizado. É aquele que você viu lá, nossa, eu estou perdendo 20%. Você vai lá e clica e realizou aquilo. A outra coisa é a flutuação. Só que essa flutuação, às vezes, para o cara realizar 20, ela chegou a 30, 40, quanto não mais. É difícil a pessoa que coloca porque daí fugiu do controle, cara. Geralmente é isso que acontece. Agora, você já deve ter passado por isso. Levou um prejuízo forte, mas poderia ter parado um pouco antes. Não parou talvez por questões pessoais, porque não teve coragem mesmo de apertar o botão naquela hora, e talvez a esperança tenha falado mais forte. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu luto com isso todos os dias, ainda depois de 20 anos operando. Isso não é uma vitória, tipo, acabou, não, nunca mais, absolutamente. Eu erro menos do que eu errava ontem, hoje. Hoje eu erro menos que ontem, mas ainda assim os erros acontecem. E eu dou graças a Deus que eles acontecem, porque é através dos próprios erros que a evolução é possível. Imagina se tudo corresse bem. Eu não teria metade, um quarto, um décimo, talvez, sei lá quanto, da experiência que eu tenho hoje. Porque, de fato, o que me faz evoluir são os obstáculos que são colocados à nossa frente. E isso acontece diariamente, não só no mercado financeiro, mas de um modo geral. Então, o quanto aceitar de perda, agora bem direto no ponto, vai muito daquilo que você definiu para aquela conta. Vai muito da sua zona de conforto
para aquela exposição que você abriu antes. Porque, gente, deixar para decidir isso depois fica complicado. Porque tá passional a coisa. Aí fica passional, aí o negócio foge do contexto. Não é assim que a coisa funciona. O ideal é você focar naquilo, definir aquela situação antes de abrir a operação e ser gelado ao ponto de, cara, vai estopar, mesmo que você tome aquela violinada. Aquela violinada hoje fez mal para você, mas amanhã ela pode salvar a sua situação. É fato isso é muito comum acontecer. Agora sim, não é normal um prejuízo muito grande. É que quando isso acontece, né, o grande é relativo, mas eu estou falando em relação à conta principal. Quando isso acontece é porque alguma coisa muito séria saiu do controle. Então, vários fatores podem ter levado a isso, né? Talvez o despreparo, talvez o excesso de confiança. Tanto é que esse é um dos maiores problemas do método Nokuda. Porque dificilmente erra e o cara ali vai cada vez mais aceitando a condição de que eu sou foda, né? Eu sou bom, mais ou menos isso. E aí ele acaba se perdendo em alguns pontos. Semana passada aconteceu com um aluno meu. Mas ele sabe perfeitamente que ele perdeu a linha. Ele fugiu do operacional dele. Ele fugiu dos cuidados que deveria manter, né? E não adianta, não dá para cochilar, né? Tem uma frase aí no Brasil que diz que cochilou, o cachimbo cai. E é a mesma coisa, cara. Eu uso uma frase que eu educadamente ou respeitosamente eu trouxe de um grupo de pessoas que sofrem com dependências químicas, que é o só por hoje. Você tem que fazer aquilo que você planejou só hoje. Não se preocupa com amanhã. Só que esteja certo que todo dia você vai ter que repetir essa frase e viver um dia de cada vez. Porque eu já disse, o nosso trabalho é chato. A gente tem que procurar as mesmas coisas sempre e sempre fazer a mesma coisa. É sempre isso, a mesma postura hoje que vai ser amanhã. Se você pensar isso ao longo de 20, 30, 40 anos de carreira, é um negócio extremamente maçante, cansativo e se você não tiver uma interação com alguém, você pira. Imagina 20 anos, 30, 40 olhando para a tela sem falar com alguém. Então, você tem que ter essa disciplina. Tem que ter essa disciplina. Respondendo aqui, meu camarada, bem mais diretamente, eu diria que o quanto você pode perder num dia de trade vai muito daquilo que você projetou antes como objetivo para aquela conta. Se é uma conta mais agressiva, você aceita um risco maior e para ali. Porque quando você aceita um risco maior, ou quer um retorno maior daquilo, vem atrelado o risco. Nesse mercado é muito comum essa relação andarem juntas, de uma forma não linear. Não é porque eu dobrei o risco que eu vou dobrar o resultado. Às vezes você dobra o risco e eleva o resultado em 20% ou não dá nada. Especulação, cara. Tem que falar. Não é renda fixa. Agora, se você fizer do jeito certo e deixar o tempo passar, a coisa acontece. Tome cuidado, exponha aquilo que você tem conforto. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, ok, mas saiba que o tempo resolve tudo isso. Vamos falar sobre o tempo numa próxima oportunidade. Tchau, vamos ver.